Muito bem, estamos aqui de volta aqui no canal Refúgio Teológico. O meu nome é Luciano Firmino. Nós hoje vamos trazer um vídeo sobre história, usando uma série que está se tornando um fenômeno para aqueles que curtem, gostam algo relacionado à história, em especial a história do Egito Antigo, que é uma das primeiras civilizações que nós temos dentro da perspectiva da ciência histórica. Geralmente, quando nós falamos do Egito Antigo, é dito o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. Com essa frase, o historiador Heródoto mostrou o papel que esse rio teve na formação do povo que hoje conhecemos como Egito, o egípcio ou o Egito. Então, isso é fato, tá? Isso é um fato que você pode conferir através de fontes bibliográficas, mas algo também de suprema importância que vai conduzir os egípcios ou a sociedade egípcia e a sua formação e a sua continuidade é também o aspecto religioso. Não podemos de forma nenhuma esquecer o aspecto religioso pelo qual os egípcios viveram, né, sobre a mitologia egípcia. É por isso que os filmes hoje, ou as séries, estão fazendo um resgate sobre a religiosidade do mundo antigo e transformando essa religiosidade em uma espécie de heróis. Então, os deuses daquela época são hoje reescritos sob uma perspectiva de uma narrativa cinematográfica de heróis, anti-heróis e vilões. Obviamente, a série O Cavaleiro da Lua tem muito cuidado e muita preocupação em trazer elementos do Egito Antigo, uma preocupação que você puder notar com o tempo. Se você for assistir a série, você vai perceber que existe realmente o cuidado de fazer uma estrutura relacionada ao Egito, tá? Mas sem perder a noção de realidade. Então é como se eles trouxessem elementos do Egito Antigo e fundisse com os nossos dias. Isso é muito interessante. Fora as estátuas, pinturas, quadros, museus, né, que falam da cultura, da sociedade, da religiosidade egípcia. Bem, antes de eu abordar aqui especificamente não o Cavaleiro da Lua, tá, o personagem, né, o personagem até interessante que vai assim ser o fio condutor, né? É preciso, obviamente, ter um fio condutor que vai trazer esse resgate da mitologia ou da religiosidade dos egípcios, do Antigo Egito. Bem, o personagem da série recebe poderes sobrenaturais de um deus, tá? Um deus egípcio. Lembra vocês que o personagem da série chama-se Steve Gretsch. Esse personagem sofre de transtorno dissociativo de identidade. Abre aspas, só uma observação muito rápida aqui, é que segundo algumas informações, tá? Geralmente quando uma série, um filme traz um personagem importante com poderes sobrenaturais e é associado a transtorno dissociativo de identidade, geralmente as pessoas que fazem às vezes uma pesquisa muito aprofundada e às vezes não tão aprofundada, acabam dizendo que isso trata-se de uma referência a um projeto chamado MK Ultra, tá? E o projeto MK Ultra também tem suas dificuldades de ser bem interpretado, por estar em torno também de várias interpretações, mas o fato é que o projeto MK Ultra realmente existiu, mas o outro problema é o que se diz sobre o MK Ultra. Então, geralmente, um filme que faz essa relação de poderes sobrenaturais com distúrbios, né, transtornos dissociativos de identidade, seriam pessoas que participaram de testes desenvolvidos pela CIA para controlar a mente e preservar a sociedade. Enfim, isso é uma conversa para outra história, mas o filme traz isso. Então, fiz questão de fazer essa menção sobre esse projeto. Quem quiser saber mais, é só deixar na descrição do vídeo um like, e se você quiser falar que eu traga aqui informações sobre o projeto MK Ultra, futuramente posso trazer, dependendo da quantidade de pessoas, tá bom?
Fecha aspas, voltando ao assunto principal. Então, esse Cavaleiro da Lua foi criado, né, em termos dos quadrinhos, em 1970. Observação: na história do quadrinho, Max Spector era um ex-agente da CIA e que depois vira um mercenário. Em um certo incidente, Spector morre, mas um ser misterioso chamado Khonshu devolve a vida de Spectre. Então, é interessante como eles conseguem criar uma fantasia nos quadrinhos. Depois, na série, eles trazem outra história. E traz também algo muito importante para a história da série e para a história como um todo, né? A questão da religiosidade do Egito Antigo. Sabemos que o Egito Antigo era politeísta. O que é politeísta? É uma cosmovisão religiosa que admite a ideia de vários deuses, tá? Hierarquicamente constituídos. Na série, inclusive, o elemento da religiosidade não somente está impregnado no Cavaleiro da Lua, mas também é uma seita no qual ele vai tentar aí, combater, que também é uma seita, vamos dizer assim, uma seita do mal, tá? Bem, e quando nós falamos sobre o Egito Antigo, nós falamos sobre as primeiras civilizações. Quando falo e trabalho o termo as primeiras civilizações, você precisa entender o seguinte, vocês que me acompanham aqui no canal, é que as primeiras civilizações elas vão fazer um corte, elas vão fazer uma marca, elas vão dividir a humanidade em pré-história e história. É a partir das primeiras civilizações que nós podemos dizer assim, conceituar que ali começa a história. Mas de que forma? Através da escrita. A história ela ocorre através da escrita. A partir do momento em que houve uma escrita, a história começou. Antes disso, não. Existiu a pré-história. Eu vou trazer aqui rapidamente para vocês uma cronologia do Egito Antigo, tá bom? Pois esse vídeo traz um estudo muito rápido e que depois nós podemos nos aprofundar aqui sobre história e religião do Egito Antigo. Bem, segundo a história, a ciência história, a cronologia do Egito Antigo ele vai se dividir em cinco divisões. A primeira divisão já começa no ano 5000 antes de Cristo. Aí é dito o quê? Que essas são as primeiras aldeias. Aí eles chamam de essas primeiras aldeias ou grupos, né, de nomos. Os nomos eles vão surgir após o fim da era paleolítica e o começo da era neolítica. Nessa época, essas primeiras civilizações, esse primeiro grupo, essa primeira comunidade, eles vão passar a criar gados e cultivar trigo e cevada. E essa organização racional, eles vão se organizar, tá, em forma de primeiras comunidades agrícolas em torno do Nilo. E é desse fato que vem a denominação, o nome dessas comunidades de nomos, tá ok? Então os nomos são os primeiros egípcios, entre aspas, que estão aí datados 5000 a.C. Até então, pode haver que lá na frente surja algumas pesquisas arqueológicas e diga que foi antes ou depois, enfim. O próximo período é o período do Antigo Império. Ele vai do 3200 a 2220 a.C., tá? Esse é um período antes de Cristo. É o Antigo Império. Então começa com o quê? Menes unifica o país. Os faraós que o sucederam procuraram reforçar o poder central, mas os nobres dominaram as províncias, se rebelaram e o poder central se dissolveu, se diluiu, né? Acabou. A próxima divisão é o período Médio Império, que é do ano 2000 a 1750 a.C. O que acontece nesse período, basicamente? É a restauração do poder central. Aí nós temos o que? Os hebreus, que é conhecido como judeus no Egito Antigo. Os Ixos, que possuíam cavalos, conquistaram parte do Egito também. Aí é um resumo muito rápido, tá? Nós também temos o Novo Império, que vai do ano 1580 a 1085 a.C.
acontece a expulsão dos Hicsos e o domínio da Síria e Palestina declina após a morte de Ramsés II. O último período é o do ano 670 a 30 a.C. Nós podemos dizer o seguinte: eles foram dominados pelos assírios, persas, gregos, Alexandre da Macedônia, conhecido como Alexandre o Grande, e romanos, através de Júlio César. Então essas são a cronologia que nós podemos aí citar do Egito Antigo. Mas algo também importante que a gente precisa se recordar é que a sociedade, o mundo dos egípcios, eles também tinham uma divisão social e econômica, tá? E essa divisão social e econômica era dividida basicamente em três. A começar pelo faraó, que se auto-intitulava uma espécie de divindade, certo? Abaixo do faraó havia os sacerdotes, que prestavam diversos cultos a diversos deuses. Também temos os burocratas dentro dessa segunda camada. E por fim, os soldados, os militares, né, a guarda, né, vamos dizer assim, o exército. E abaixo desse segundo camada, nós temos os camponeses e escravos. Tudo certo? Pois bem, basicamente seria isso que a gente poderia trazer aqui de uma forma muito rápida sobre o Egito. Mas, por fim, nós queremos destacar aqui a respeito do deus egípcio chamado Khonshu, tá? Para a gente concluir aqui. E antes de a gente terminar aqui esse vídeo, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, tá? Você precisa deixar o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas, tá? Ao terminar o vídeo, você deixa um like, um comentário, uma sugestão, uma dúvida, uma interrogação, enfim, para que o nosso vídeo tenha mais alcance, pois nós precisamos aí alcançar mais pessoas, tá? Nosso trabalho, nosso projeto, tá bom? Posso contar com a ajuda de você nesse sentido aí. Então, eu tô aqui no site, tá? No site Egito Antigo, falando sobre o deus Khonshu. Aí diz várias coisas aqui, mas eu quero me deter aqui já nos 4 últimos parágrafos, que diz o seguinte aqui. Deixa eu me ver aqui, deixa eu me localizar. Deixa eu ver aqui rapidamente. Bem, diz assim: Khonshu possui uma reputação como curandeiro que ultrapassa o Egito, com a lenda em qual a princesa de Bekhten instantaneamente foi curada de uma doença quando uma imagem de Khonshu chegou. O rei Ptolomeu IV chamava a si mesmo como amado de Khonshu, quem defende sua majestade, e dispersarei os maus espíritos. Após ter sido curado de uma doença, Mêfis, Ibis e Edfu foram os locais de culto a Khonshu. Khonshu é a entidade ou deus egípcio que aparece na série O Cavaleiro da Lua, ok? Bem, a história. Aqui eu estou no site e ele vai trabalhar um pouco sobre a história. Khonshu gradualmente foi substituindo o deus da guerra Mortu como o filho de Moti em Tebas durante o Império Médio, porque a piscina do templo de Moti era em forma de lua crescente. O pai que tinha adotado Khonshu foi idealizado para ser Amon, que já havia sido alterado para um deus mais significativo, e sua esposa tinha mudado para Mut. Com esses dois eram considerados deidades extremamente benignas. Montu progressivamente perdeu seus aspectos mais agressivos. Artisticamente, Khonshu é retratado como um homem com cabeça de falcão e também como uma espécie de múmia, tá bom? Vestido a crescente da lua nova abaixo do disco da lua cheia. Seu animal sagrado era o babuíno, considerado um animal lunar pelos antigos egípcios. Khonshu é um grande admirador de jogos e é frequentemente visto jogando Senet, que é um jogo de tabuleiro com Tote. Bem, temos aqui umas considerações sobre a série
Cavaleiro da Lua, a história do Egito Antigo e a sua religiosidade, bem como uma pequena menção ao espírito Khonshu que aparece na série para assim trazer essa religiosidade, tá bom? Aqui eu termino esse vídeo sobre história, tá? E gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.